Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaís, de Filosofia, e eu estou aqui hoje, por meio desta videoaula, para a gente dar sequência ao nosso conteúdo da disciplina de Filosofia, né? Então, assim, gente, hoje eu vou gravar a aula com máscara, mas vai dar para compreender. E eu estou aqui na sala, no andar de baixo da escola, e eu estou com a janela aberta, né? Porque a gente tem que adotar algumas medidas. Então, de vez em quando tem alguma moto, algum carro que passa, tá? Então, quando passar, eu vou dar uma parada, vou esperar passar e vou dar sequência, tá bom? Então, eu espero que isso não atrapalhe. Então, vocês já estão avisados e desde logo eu já peço desculpa por essas interferências externas, tá bom? É isso, gente. Vamos lá pegar o caderno de vocês para a gente fazer algumas anotaçõezinhas. Hoje nós vamos estudar sobre o livre-arbítrio. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre a liberdade incondicional? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o livre-arbítrio. Tá? O que é o livre-arbítrio? Será que essa noção é apenas de cunho religioso? Será que a gente pode falar de uma filosofia a respeito do livre-arbítrio? Né? Isso a gente vai estar desvendando na aula de hoje. Então, começando a falar sobre o livre-arbítrio, gente. O livre-arbítrio começou lá com um filósofo chamado Agostinho de Hipona, ou popularmente conhecido como Santo Agostinho. É esse aí da imagem, tá? O Santo Agostinho, ele foi o primeiro filósofo a usar o conceito de livre-arbítrio, tá? Ele foi o primeiro a usar esse tipo de conceito de liberdade, tá? O livre-arbítrio está relacionado com a liberdade. Então, o livre-arbítrio está relacionado à faculdade da razão e da vontade. Ou seja, o que é a faculdade, gente? Não é a nossa capacidade? Então, a faculdade é uma capacidade. Quais são as duas capacidades que o Agostinho fala? É a da razão e a da vontade. Então, no sentido ético, o livre-arbítrio significa liberdade de indiferença, por meio do qual o sujeito age pela força da sua vontade, independentemente de constrangimentos que sofre. Você que assistiu a minha aula passada, eu falei para vocês o que são esses constrangimentos, tá? Então, os constrangimentos é todo tipo de coação, todo tipo de interferência externa que pode influenciar nas decisões próprias do sujeito. Então, o que é ter livre-arbítrio, eticamente falando? É ter liberdade para agir, não se deixando e não sendo influenciado pela força externa, por constrangimentos externos, sejam por opiniões, coações, forças de vontade externa, tá? Mas o livre-arbítrio, o livre-arbítrio é uma liberdade de indiferença, tá? O sujeito passa a agir de acordo com a sua própria vontade, sem interferência externa alguma. Então, gente, o Agostinho, que é um filósofo, Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, ele é um filósofo da idade medieval, da filosofia medieval, tá? E a filosofia medieval, ela tem um marco muito importante, é uma filosofia relacionada com o cristianismo, tá? Principalmente, né, nesses aspectos. Então, o Agostinho ele escreveu um livro chamado Confissões. Se você pesquisar na internet, Confissões de Santo Agostinho, você baixa em PDF esse livro. E é um livro muito bonito. Por quê? Ele vai relatar a sua trajetória cristã. Ele relata como foi a sua vida, como ele lutou, ele teve uma luta interna com ele mesmo, que culminou na sua conversão para o cristianismo. Tá? Então, ele era uma pessoa que não era cristã, a mãe dele era. Então, ele viveu uma vida meio dissoluta, que era a forma que ele considerava a vida dele, né? E num determinado período da vida, ele se encontrou com o cristianismo e ele se converteu à crença cristã. Então, para ele,
Agostinho de Hipona, se a nossa razão tem a nossa capacidade racional, a faculdade da razão, nós temos uma razão, que é a nossa capacidade de conhecer algo. Então, se a nossa razão conhece, não é ela que vai determinar as coisas, mas é a nossa vontade que decide e escolhe o que a gente vai fazer. Então, assim, o Agostinho vai dizer, a minha razão, que é algo que está relacionado a uma faculdade, a uma capacidade que eu tenho, a capacidade racional, é a que vai conhecer as coisas ao meu redor. Mas o que vai determinar o meu agir é a minha vontade, que decide e escolhe. Então, como cristão, o Agostinho ressaltou a importância da graça divina, da interferência divina, da bênção divina de Deus, como auxílio imprescindível para escolher entre o bem e o mal. Então, aqui ele fala assim, que nós, seres humanos, temos a faculdade da razão, que é a nossa capacidade de conhecer as coisas racionalmente. Mas o que vai determinar as nossas ações no mundo é a nossa vontade. Então, a nossa vontade vai escolher entre o bem e o mal. Mas o que vai nos ajudar a escolher o bem e rejeitar o mal é a graça divina, a bênção de Deus. Segundo o Agostinho, tá, gente? Essa noção de livre-arbítrio permaneceu ao longo da história da filosofia, tá? Se fortaleceu lá na tradição cristã, na filosofia medieval. Já mais lá na frente, séculos depois, na Idade Moderna, se fortaleceu também com Descartes, que é um principal representante desse período filosófico da filosofia moderna. E o Descartes defendeu que o ser humano deve sempre procurar o domínio de si. Ou seja, o ser humano tem o livre-arbítrio para escolher fazer o que ele entende, Mas que o ser humano, mesmo tendo a livre escolha, o livre-arbítrio para escolher, ele deve escolher dominar a si mesmo, a controlar suas paixões. Então, olha aqui que está falando, no terceiro parágrafo. Mesmo que as paixões possam ser boas em si, a força delas está em iludir a alma humana com razões enganosas e inadequadas. Ou seja, gente, o que são as paixões, É tudo aquilo que pode nos levar a cometer algo excessivamente, tá? Até o amor pode ser uma paixão, o amor por alguém, a luxúria, Enfim, são vários tipos de paixões, Paixões que estão relacionadas à natureza humana. Então, comer excessivamente, fazer algo, o excesso também pode ser uma paixão. Então, assim, por mais que elas possam parecer boas, como o amor, algo bom, a força delas, dessas paixões, pode iludir a nossa alma com razões, com conceitos enganosos, com conhecimentos enganosos e inadequados, Eu trago o exemplo do amor, como uma paixão, por quê? Um amor mal compreendido, ele pode levar uma pessoa a fazer algo que não é certo, não é verdade? Então, se uma pessoa acha que ela ama, mas ela ama muito, excessivamente, ela vai se tornar o quê? Obcecada pelo objeto amado, E isso é uma paixão ruim? Por quê? Vai prejudicar aquele sujeito e pode prejudicar outras pessoas. Então, o Descartes vai falar assim, as paixões são boas? São boas, mas se elas dominam a sua alma, então elas não estão sendo mais boas. Você tem que saber dominar suas paixões. Então, o livre-arbítrio, nesse caso, seria para a gente saber escolher e moderar as paixões que existem em nós, tá? Portanto, o intelecto, acompanhem comigo, o último item, o intelecto deve ter prioridade sobre as paixões para que nós possamos controlá-las. Ou seja, o Descartes está falando, nosso corpo, a nossa alma tem paixões, tem vontades, tem desejos? Tem, com certeza. E como que a gente faz? A gente tem que aprender a controlar. E como é que a gente aprende a controlar? Por meio do nosso intelecto.
nosso conhecimento racional, tá bom? Isso que o Descartes está falando, tá? Por meio do nosso conhecimento, do intelecto, a nossa capacidade de conhecer as coisas. Perdão, passou um caminhão, tá? Então, por meio do nosso intelecto, da nossa capacidade de conhecer as coisas, de escolher, de refletir, nós temos a capacidade também de controlar as paixões existentes em nós. Então, como que a gente entende o livre-arbítrio hoje, na nossa vida contemporânea, na atualidade, tá? Então, eu trouxe um conceitozinho para vocês de como que o livre-arbítrio é entendido hoje, tá? É a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Ou seja, gente, o que é o livre-arbítrio hoje, na nossa atualidade, que a gente fala, eu tenho livre-arbítrio, né? Você sabe o que é livre-arbítrio? Eu trouxe um conceito para você. Livre-arbítrio é a nossa possibilidade, ou seja, a gente pode decidir, escolher algo, né? Em função da nossa própria vontade. Eu escolho, eu decido por algo porque a minha vontade me faz escolher e decidir. E a minha vontade não tem relação alguma com algum condicionamento, algum motivo ou causa determinante. Ou seja, não há nenhuma força externa que me constrange, não há nenhum constrangimento externo. Não há nada que me induza a escolher e a decidir, porque a única coisa que faz com que eu escolha e decida é a minha própria vontade, tá bom? Basicamente, livre-arbítrio é isso. Então, galera, essa foi a nossa aula de filosofia sobre as concepções filosóficas acerca do livre-arbítrio, tá bom? A gente entendeu como ele surgiu, quem foi o primeiro filósofo que falou sobre ele, a gente viu outro filósofo que foi René Descartes, a gente viu a concepção atual, o conceito atual sobre o livre-arbítrio. Agora, nessas considerações finais, no finalzinho do vídeo, eu peço que vocês, eu não vou passar a atividade, eu quero que vocês que ainda não assistiram e não fizeram a atividade passada, lá no vídeo da semana passada, do dia 13, eu passei uma atividade avaliativa referente ao primeiro instrumento avaliativo, tá? Vale 6 pontos para a filosofia. Então, lá no vídeo da aula passada, da semana passada, tem a atividade, tá? É uma atividade no caderno para vocês copiarem e responderem. Assistam o vídeo, façam a atividade, enviem para mim pelo Proesc ou pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou estar corrigindo e vou estar lançando as notas de vocês, tá? Não deixe para cima da hora, tá bom? Outra coisa, na próxima aula eu vou trazer um vídeo de revisão para o segundo instrumento avaliativo já. Como que vai ser o nosso segundo instrumento avaliativo? Vai ser um link direcionado. Eu vou criar um link online, vocês vão acessar pelo grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar para vocês. E vocês vão entrar, vai abrir um navegador, uma página na internet. E lá nessa página vocês vão fazer um questionário, que é uma prova online, tá? Com algumas perguntas e vocês vão marcar as respostas. Pronto, você vai colocar o seu nome, a sua turma, vai selecionar as alternativas que você acha que estão corretas, vai clicar em confirmar e enviar para mim. Você não vai precisar imprimir, nem copiar, nem digitar, nem nada disso. Você vai fazer tudo online e vai enviar para mim, eu vou estar corrigindo online também, tá? Então, isso vem para facilitar a nossa vida, já que a gente não está tendo tanto tempo juntos para estar fazendo as nossas atividades, tá bom? Na próxima aula a gente conversa mais sobre isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a aula de hoje, o conteúdo, ele é bem curtinho, mas ele é bem interessante, que serve para a gente aprender sobre alguns conceitos que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia e a gente não entende às vezes, né? É isso, gente. Forte abraço, se cuidem, até a próxima aula. Um beijão e tchau, tchau.